Paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Jovens. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais um programa, para mais uma ministração de aula. No programa EBD Comentado Online, eu ensino, eu explico a lição do início até o final. E o objetivo é ajudar professores a prepararem a sua aula, também para aqueles que por algum motivo justificável não poderão estar em sala de aula nesta data e para aqueles que querem ampliar o seu conhecimento. Seja você vindo aí da região norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste, onde eu estou no Rio de Janeiro, ou você que venha de outras partes do mundo, vocês são muito bem-vindos aqui conosco. Nesse momento, para darmos prosseguimento a este programa, eu quero fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu me coloco mais uma vez diante da Tua presença, Senhor, aqui, pois eu necessito, Senhor querido, cada dia da Tua graça. Eu preciso que o Senhor ilumine a minha mente para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua palavra, mas também que o Senhor possa iluminar a mente daqueles que estão assistindo, Senhor, para que eles possam compreender e juntos possamos praticar a Tua palavra. O intuito aqui, Senhor, é aprendermos para poder praticar, porque só assim haverá amadurecimento espiritual, haverá crescimento espiritual. Senhor, nos ajuda. Que seja um programa, mais uma vez, edificante para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Seja um divulgador do canal. Se inscreva no canal, clique aqui, também marque todas as notificações. Deixe o seu like. Quando você faz isso, a plataforma entende que o vídeo é relevante e ela vai mandar para outras pessoas. Deixe o seu comentário e também compartilhe. Clique aqui nesse botãozinho, compartilhar, envie para suas redes sociais ou para o seu status. E também descendo na descrição, você pode vir aqui e participar do meu canal no Telegram. Lá você vai poder acompanhar a leitura bíblica que eu tenho feito junto com as pessoas que participam e também receber outras informações. Seja um divulgador do canal em nome de Jesus. Então você pode divulgar aí o canal, tá? Enviar aí o link para as suas redes sociais, para o seu status e também se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e comentar. Bom, vamos dar prosseguimento aí ao nosso programa de hoje. Estamos dando aí sequência no segundo trimestre de 2025, lições bíblicas CPAD Jovens, Davi, pastor de ovelhas, a rei de Israel. Fé e ação em meio às adversidades da vida. A lição de hoje é a lição de número 7, que será ministrada no dia 18/5, ou seja, de maio de 2025, com o tema Davi, forjado por uma perseguição implacável. Texto principal: Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Isaías 40, versículo 31. Resumo da lição: em meio às perseguições e adversidades, Davi foi sendo preparado por Deus para a missão que a ele estava reservada, mantendo-se sempre fiel e íntegro. Uma coisa interessante que nós devemos prestar atenção é que é um processo. Não é uma coisa tipo, começou ontem e está preparado hoje. Não, é um processo que vai sendo realizado na nossa vida até o final. Até partirmos ou até Cristo vir buscar a igreja, se aqueles que estiverem vivos serão ali transformados num corpo de glória, os que estiverem mortos ressuscitarão e também estarão num corpo transformado. É um processo até o final. Só que nós pensamos que é uma coisa do dia para a noite. Não, ó. Em meio às perseguições e adversidades, Davi foi sendo. Aqui o sendo é um processo contínuo, preparado por Deus para a missão que a ele estava reservada, mantendo-se sempre fiel e íntegro. É uma coisa que Deus vai nos preparando e mesmo quando já assumimos a posição que Ele quer, continuamos sendo preparados. Texto bíblico, primeiro livro de Samuel, capítulo 19, versículo de 1 a 7. A frase-chave da revista eu estou repetindo em todas as lições para não esquecermos.
Davi foi chamado para preservar o povo escolhido e a linhagem real do Messias. Essa é a frase colocada pelo comentarista. Então, logo na primeira lição, ele nos deu essa ideia. Então, essa história de pastor de ovelhas a rei de Israel não é uma coisa da noite para o dia. Objetivos da lição. Primeiro, evidenciar a perseguição de Saul contra Davi. Segundo, ressaltar as lutas de Davi ao longo da caminhada. Terceiro, saber que Davi vivenciou tempos de aprendizado em todas as áreas de sua vida. Introdução. Aprendemos que Davi foi chamado e vocacionado pelo Senhor, que é soberano, sendo assim escolhido e ungido. Se você assistiu a lição 1, você sabe que foi disso que tratou. Se não assistiu algumas lições, eu recomendo que assista. Prosseguimos estudando sobre a excelência do servir na vida de Davi, com várias lições para nós. Lição 2. Avançamos aprendendo como esse jovem, chamado e vocacionado com o coração de servo, foi transformado em um matador de gigantes. Lição 3. E estudamos como Davi se mostrou um amigo fiel de Jonatas. Lição 4. Prosseguimos falando sobre os ciúmes do rei Saul e suas características contra Davi. Lição 5. Refletimos acerca do casamento entre Davi e Mical e seus desdobramentos. Lição 6. Então aqui nós temos todo o contexto do que já estudamos até aqui. Nessa lição estudaremos essa importante área na vida humana, o desenvolvimento diante das adversidades. Deixa eu falar uma coisa aqui importante. Você só tem duas opções. Você só pode reagir de duas maneiras. Ou você se prostra diante das adversidades, desistindo, ou você enfrenta, confiando no Senhor, capacitado pelo Senhor. Agora, tem algo aqui que vai determinar tudo. O que é, pastor Mário Luna? É você saber para o que Deus te chamou. É você ter certeza que Deus te chamou. Porque pessoas que não têm certeza do chamado, quando vêm as adversidades, quando se levantam as lutas, quando enfrentam tribulações, há aquela tendência de querer parar, de desistir. Por quê? Porque não tem certeza do que Deus chamou. Não tem certeza do que Deus tem na sua vida. E é por isso que nós precisamos ter essa certeza. Talvez você diga, pastor, mas eu não sei. Então você precisa se relacionar mais com o Senhor, porque conforme você for se relacionando com Deus, Deus vai te dar, você vai arder no seu coração. Não é uma coisa momentânea, não é uma emoção, é algo que estará ali enraizado em você. Você não tem como fugir daquilo, porque Deus te chamou. Então é importante, você só tem duas reações a tomar. Ou você para, ou você desiste, ou você fica prostrado, ou você enfrenta em nome do Senhor Jesus. Nós temos aí esse mapa, que inclusive está na revista, só não está numerado assim. Então nós vemos aí a trajetória de Davi. Estava em Jerusalém, Saul começa a persegui-lo, ele vai para Ramá conversar com Samuel. De Ramá, ele vai para Gibeá, falar com Jonatas, se despedindo ali de Jonatas naquele momento. De Gibeá, ele vai para Nob, aonde está lá o sacerdote, aonde há a matança. E de Nob, ele vai para Gate, entre os filisteus. E de Gate, ele vai para a caverna de Adulão. Irmãos, Davi foi separado já como rei. Ele já tem a unção de rei. Ele tem o Espírito Santo. Mas ele está fugindo. Talvez você diga assim, mas como? Você nunca leu? O Filho de Deus, quando criança, os pais tiveram que fugir com ele para que Herodes não viesse matá-lo. Talvez você diga, mas por que Deus não interviu? Por que Deus não sentenciou Herodes? Por que Deus não impediu Herodes de fazer isso? Ele é soberano. Ele permitiu. Jesus teve que ser levado, porque senão ele seria morto. Nós temos que entender isso. O profeta Elias entrega uma mensagem que Deus lhe mandou. Não vai ter chuva enquanto eu não voltar aqui para falar. Acabou. Em outras palavras, foi isso que Elias falou. Agora, é claro, ele está autorizado e mandado pelo próprio Deus, sem nenhum problema. E depois ele tem que fazer o quê? Fugir. Ele tem que sair. Deus esconde Elias. Ele não foge como no tempo que Jezabel disse, me aprove se eu não fizer com ele a mesma coisa. Não é esse fugir. Mas Elias teve que se esconder. Por que Deus não interviu
e impediu que Acabe fizesse alguma... Não, Deus permitiu. Então, nós precisamos entender que, às vezes, nós vamos precisar se retirar. Agora, esse se retirar aqui não é desistir. Não é estar dentro da caverna que nem Elias estava lá por causa da perseguição. Não, não é disso que estou falando. Eu estou falando de preservação. Davi estava fugitivo para ser preservado a sua vida. Mas, enquanto isso, Deus estava moldando o caráter de Davi. Isso é algo importante a se entender. Vamos lá. Tópico 1. Uma perseguição implacável. 1. A humildade na vida de Davi. 2. A humildade aos olhos do mundo. Desculpa, reformulando aqui, tá? Tópico 1. Uma perseguição implacável. 1. Quando a fuga é necessária. 2. Em busca de Samuel. 3. Na angústia nasce um irmão. Como a lição não é editada, tinha uma tela aqui que era a tela da lição passada, ela estava misturada. Agora sim. Perseguição implacável. O que é isso? No contexto de Saul e Davi, refere-se ao esforço constante e sem trégua de Saul para caçar e matar Davi. Motivado por ciúmes, que foi o que estudamos na lição também anterior, né? Na outra lição. Falamos sobre Mical, também já tínhamos estudado sobre o ciúme, medo de perder o trono e o desejo de eliminar quem ele via como uma ameaça. Então, isso é uma perseguição implacável. Isso não durou 1 ano, nem 2, nem 3. Foram mais de 10 anos, pelo menos 10 anos nessa perseguição. Irmãos, só Deus para sustentar o seu servo. 1. Quando a fuga é necessária. Lembra? Jesus teve que sair. Elias teve que sair e por aí vai. Diante da intensa perseguição do rei Saul, Davi iniciou sua fuga por diversos lugares. Essa atitude foi necessária, pois Saul não apenas queria afastá-lo, mas também tirar-lhe a vida. Ao ser escolhido por Deus e ungido por Samuel, Davi passou a ter em sua vida a presença do Espírito. Essa condição foi decisiva desde o embate com Golias, passando pelos episódios de aplacamento da ira de Saul, pelas inúmeras batalhas travadas defendendo Israel, pelos momentos de grandes lutas, bem como pelos períodos de paz e descanso. Foram sempre envolvidos em uma espiritualidade cultivada pelo desejo de intimidade com Deus. Então, 2 coisas aqui são observadas. Primeiro, ele tem o Espírito Santo. Segundo, ele cultiva relacionamento com o Espírito Santo. As perseguições foram se intensificando e obrigando Davi a iniciar uma época de constante fuga a fim de salvar sua vida. Mesmo temente a Deus, fiel ao rei, dedicado em proteger o povo de Israel, íntegro e humilde, as maldades de Saul se intensificaram e a morte se tornou uma possibilidade nítida. Ou seja, uma perseguição injusta. Davi está sendo perseguido injustamente. Finalmente, Davi precisou deixar tudo para trás e se pôs em uma jornada ainda incerta, em busca da sobrevivência para um dia reivindicar o seu lugar no trono. Para termos uma ideia da questão feroz, para termos uma ideia de quão feroz era a perseguição imposta por Saul, no início da fuga, Davi foi ajudado por Aimeleque, o sacerdote. Por esse motivo, o rei ordenou que uma linhagem inteira de sacerdotes, porque ele considerou eles traidores, fosse morta em Nob, além de mulheres e crianças. 1 Samuel 22, 11 a 19. Agora vamos lá. A ordem cruel de Saul exterminando a cidade sacerdotal de Nob revela o quão distante ele estava de Deus, disposto a sacrificar até os servos do Senhor por ciúmes e paranoia. Davi não queria o lugar de Saul. Só que Deus já havia rejeitado Saul. Mais cedo ou mais tarde, Saul teria que sair do trono. Porém, Davi não estava ali lutando por aquele lugar. Por outro lado, para salvar sua vida, Davi mentiu. Porque quando ele chega em Nob, ele diz que está amando de Saul. Isso não era verdade. E acabou sendo causa indireta, é claro que o texto não diz isso, mas indiretamente da morte dos sacerdotes, porque se ele não tivesse ido lá, Saul não tinha matado os sacerdotes. E de outros inocentes. Ao agir assim, demonstrou naquele momento falta de confiança na proteção divina.
E aí talvez você diga assim, tá bom, Davi mentiu, realmente o texto diz que ele falou que estava em nome de Saul e não era verdade, então era mentira. Como é que Deus pode usar alguém que mente? Irmãos, as nossas falhas, não é porque Deus chamou alguém, que o chamado dele, só porque ele chamou, isso quer dizer que ele aprova o que nós estamos fazendo. Não. Nós temos consequência do que fazemos. Porém, o chamado de Deus continua ali vigorando. Deus chamou Abrão, que depois foi Abraão. Abraão também cometeu falhas. Ele mentiu que Sara era sua irmã, quando na verdade não era. Ela era uma meia-irmã, mas ela era esposa, e ele não disse que ela era esposa. Ele também aceitou o conselho de Sara para poder ter relação sexual com Agar, para poder vir o filho da descendência, que na verdade da promessa, que não era o filho de Agar. Deus não tinha falado que ia fazer. A promessa não era com Abraão e Agar, era com Abraão e Sara. Então ele se precipitou, mas Deus não deixou de cumprir o que havia falado. Teve consequências? Teve. Então, entenda uma coisa. Não é porque Deus chama alguém que o que essa pessoa faz, o chamado de Deus está atestando, está aprovando o que ela está fazendo. Não. Vamos dividir as coisas. Mas Deus chamou, acabou, está chamado. Deus chamou Davi. E ele está fugindo. Não justifica ele ter mentido ainda que ele estivesse fugindo de Saul. No mundo dominado pelo pecado, onde muitos rejeitam a vontade de Deus, o mal e a injustiça se tornaram frequentes. Por isso, o povo de Deus não deve se surpreender ao sofrer nas mãos dos ímpios. Isso acontece. Atos 14, 22. Ainda assim, as recompensas eternas serão incomparavelmente maiores do que qualquer sofrimento presente. Romanos 8, 18 a 39. É só lermos que vamos compreender isso. Não vamos longe. Numa casa, numa família, um pai, às vezes, ele é um homem que não teme a Deus, irresponsável, gasta o seu dinheiro de forma desordenada, né, o dinheiro da família de forma desordenada, porque ele é ali o dinheiro do esposo com a esposa, né, e envolve os filhos, sustento dos filhos, e aí ele vai lá, gasta com bebida, gasta com drogas. Não tem consequência? Tem. Às vezes as crianças não têm nada para comer. Por quê? Porque o pai gastou o dinheiro indevidamente. As crianças fizeram alguma coisa errada? Não. A esposa fez alguma coisa errada nesse caso? Não. Mas eles sofrem a consequência do erro daquele homem que não se posiciona como um homem da casa. A mesma coisa. Davi acabou mentindo e isso trouxe consequência para os sacerdotes daquele lugar e também para quem morava ali naquela região. Aconteceu. Mas nós não podemos parar por causa das injustiças. 2. Em busca de Samuel. Está sendo perseguido, ele vai buscar Samuel. Após ser salvo da morte e do perverso plano de Saul por meio da intervenção de Mical, sua esposa havia o salvado. Deus usou a vida de Mical para salvar Davi. Davi fugiu para Ramá em busca de Samuel. Veja que Deus muitas vezes usou pessoas próximas de Saul, da família de Saul, na verdade também, filha de Saul, filho de Saul, que era Jonatas, justamente porque Saul não tinha como fazer nada contra eles. Pelo menos Saul é um rei que não está matando a sua própria família. Nós encontramos na Bíblia reis que não ligavam. Às vezes matava gente da própria família, só que no caso de Saul ele não fazia isso. Davi fugiu para Ramá em busca de Samuel. Lá, chegando, abriu o coração contando tudo o que ocorrera ao profeta. 1 Samuel 19, 18. Após ouvir atentamente aos conselhos do velho amigo, o acompanhou até Naiote, tá? Ainda em Ramá. Aqui temos um importante ensinamento para todos nós. Como é bom termos em nossas vidas pessoas tementes a Deus, nas quais podemos confiar, abrindo o coração à espera de sábias palavras e bons conselhos. Nós temos cultivado verdadeiras amizades? Temos? É importante falar sobre isso. Durante a implacável perseguição de Saul, Davi contou com o apoio de Jonatas, de Mical, que não está aqui, mas também, e do profeta Samuel. E nós? Quem são nossos intercessores? Jonatas intercedia por Davi diante de Saul. Quem são? Davi tinha Jonatas. Quem são nossos conselheiros? Davi tinha Samuel. O jovem cristão precisa de intercessores e conselheiros fiéis, começando por seus pais
a nível espiritual só se forem cristãos. Porque mesmo que não sejam cristãos, tem coisas que os pais não cristãos vão falar que o jovem deve reconhecer que é um bom conselho, sim. Isso não vai contra a sua fé. Então o jovem cristão precisa, né? Às vezes os pais estão dando um conselho que não está indo contra a fé do jovem, não está indo contra aquilo que a Bíblia ensina. Então o jovem tem que seguir sim. E também o jovem tem liderança espiritual. Às vezes o líder do departamento é de jovens, né? O pastor da igreja, o pastor da filial ou da congregação. Então, quem são os nossos intercessores? Quem são os nossos conselheiros? Você vai abrir mão de tomar conselho com pessoas experientes, pessoas que já passaram por situações da vida e aprenderam, ou vai tomar conselho com gente da sua idade que não sabe muitas coisas, que está aprendendo ainda como você? Aí abre mão do conselho do pai, da mãe, do pastor, do líder, do departamento, para tomar conselho com um colega, com uma colega. E quando vê que não, está tendo sérios problemas. Precisamos de intercessores e precisamos de conselheiros. Pense nisso. Em seguida, tomado de fúria, Saul enviou várias comissões de mensageiros a Naiote para capturar Davi, mas chegando ao lugar, os homens começaram a profetizar e Deus intervém. Agora Deus não está usando Mical, permitindo que Mical intervenha, Jonatas intervenha. Não. Agora o próprio Deus age diretamente. Uma ação sobrenatural, sem usar ninguém. Por fim, o próprio rei foi até o lugar, foi até lá ver o que estava acontecendo. De igual forma também profetizou, pois o Espírito de Deus veio sobre ele, o que deixou muitos surpresos. Não é que o Espírito pode vir sobre ele, se ele agora já estava sendo até atormentado por um espírito maligno. Duas importantes lições temos aqui. Primeiro, nenhuma perversidade ou intenção maldosa pode prevalecer diante do poder de Deus. Deus interveio de forma direta. Deus pode intervir usando alguém, ou Deus pode intervir numa ação direta sobrenatural, sem usar ninguém. Ele mesmo intervir. Pode ser assim? Pode. O sofrimento não é sinal de abandono divino, mas oportunidade de experimentar o sustento de Deus. Nós podemos ver isso no Salmo 34:19, Isaías 41:10. Não temas, tá? Podemos enfrentar crises e ainda assim manter esperança viva no Senhor. A Bíblia diz em Romanos 5, a partir do 3, que a tribulação produz a paciência produz a experiência e a experiência produz a esperança. É um processo. Segundo, o que nós aprendemos? O Senhor é soberano e usa quem Ele quer. Até mesmo o cruel Saul, nesse momento, foi tomado pelo Espírito e profetizou. Então entenda, às vezes, até no nosso meio, eu vou concluir aqui o raciocínio da aula, mas eu quero abrir um parênteses. Às vezes, até no nosso meio, você vê às vezes alguém sendo usado por Deus momentaneamente. Não vou dizer que a pessoa vai continuar numa vida toda errada, o tempo todo ser usado por Deus, mas pode acontecer durante um tempo que Deus ainda continue usando aquela pessoa, só que aquilo não tem a ver com ela, tem a ver com quem Deus está usando, para quem Deus está usando. Então, nesse momento aqui, mesmo estando totalmente errado, Deus ainda visita Saul. E ele visita Saul para mostrar que ele tem poder e que Saul não vai fazer o que ele quer. Saul vai ter que obedecer no sentido de ser restrito ao que Deus está permitindo. Ninguém vai além do que Deus permite. Agora, eu quero explicar aqui uma coisa para você não se confundir. O profetizar, nesse contexto, não se refere ao dom de profecia do Novo Testamento. Assim diz o Senhor. Deus está dizendo assim, assim. Não é nada disso, tá? Mas ao falar das grandezas de Deus em adoração e louvor. Então, eu começava a exaltar a Deus, glorificando a Deus. Isso é chamado de profetizar nesse contexto. Quando um profeta do Antigo Testamento chegava e falava assim diz o Senhor, ele estava profetizando realmente a palavra que Deus havia revelado a ele. Mas aqui não tem a ver diretamente com uma profecia dessa forma, nem do Novo Testamento, mas sim adorar ao Senhor, glorificar. Agora imagine um homem que está em total desobediência, um homem que está sendo atormentado também por espírito maligno, aí de repente o Senhor o visita para o parar, certo? Embora o Espírito do Senhor já não estivesse com Saul, ele ainda foi visitado por Deus, justamente para poder pará-lo. Não vão conseguir alcançar Davi, Deus não permite.
É importante notar que essa manifestação no caso de Saul não indica uma mudança genuína em seu coração, mas sim uma demonstração do poder de Deus para frustrar os seus planos. Os mensageiros não conseguiram e ele também não consegue. Isso nos mostra que ser usado por Deus não é prova. Isso aqui você guarde. Ser usado por Deus não é prova de obediência ou de intimidade com Ele. Às vezes as pessoas estão enganadas. Elas pensam, elas medem a sua vida com Deus por dons espirituais, por talentos que receberam. Não, não, não. Vida espiritual é medida por transformação de vida. Caráter é fruto do Espírito. Amor, paz, alegria, benignidade, bondade, mansidão, longanimidade, domínio próprio. Isso sim. Fidelidade. Isso sim. Aí é fruto do Espírito. Isso mostra transformação de vida. Agora, ter dom de profecia, ser batizado com o Espírito Santo, Deus usar em visão, isso não prova a espiritualidade. Guarde isso. São ferramentas para poder haver edificação. Mas isso não prova que quem está sendo usado é espiritual. 3. Na angústia nasce o irmão. Na complicada história envolvendo Saul e Davi, chegou um tempo em que já não havia mais possibilidade de paz e aliança. Ele o tempo todo buscando, querendo alcançar, chega uma hora que já não tem mais possibilidade. Rejeitado por Deus, cometendo uma série de injustiças, afrontas e até profanando o que era sagrado, que ele mata sacerdote. Os últimos dias do rei, outrora admirado, se encaminhavam para um final trágico. Ou seja, ele estava caminhando por conta própria para a destruição. Todo o mau comportamento de Saul podia, a seus próprios olhos, parecer natural ou até justo, pois talvez pensasse estar usando sua posição legitimamente para eliminar Davi, e não estava. No entanto, nosso caminho determina o nosso destino. Provérbios 14, 12. Guarde isso. O caminho que você está andando vai determinar o seu destino. Se você vai para a direita, você vai chegar num lugar. Se você vai para a esquerda, você vai chegar em outro. Se você toma um caminho, você vai para um lugar. Se você toma outro caminho, você vai para outro lugar. Então, o seu caminho determina o seu destino. Entenda isso. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte, ou da morte. E Saul, ele vai encontrar a morte de uma forma trágica. E ele termina o reinado dele é encerrado de uma forma trágica. Vemos, às vezes, voltando na biografia de Saul, algumas coisas que podem ser consideradas como boas? Sim. Mas a maior parte, fazendo um retrato da vida dele como um todo, ele acabou se perdendo de uma forma muito triste. E é um grande exemplo para que nós não venhamos seguir por esse caminho. A intercessão de Jonatas já não tinha mais efeito ao rei, só interessava a morte do desafeto. Já era perceptível a todos que o príncipe reconhecera no amigo a legitimidade ao trono de Israel. Jonatas já sabia que Davi seria rei. Ele já entendia, ele não lutava por isso. Sua lealdade pertencia ao homem segundo o coração de Deus, que a essa altura se pôs em fuga para Ramá. Por mais que pessoas com influência e consideração por nós nos amem e tentem ajudar, haverá momentos em que estaremos a sós com Deus. Não tem jeito. Tem horas que é você e Deus. A pessoa, ela tem influência, ela conhece quem está ali atrás de você, mas ela não consegue impedir aquilo. Então, você só vai poder contar com Deus. Sempre você conta só com Deus. Mas eu digo, tem hora que Deus vai usar alguém. Mas tem hora que você vai ter que lidar com aquilo e o Senhor vai te dando graça. E vai te dando força. E é assim que nós vamos amadurecendo. Então, o jovem tem que aprender isso. Porque senão ele vai querer desistir da fé. Ele vai querer desanimar. Ele vai achar que é injusto. Então, lições como essa têm que ser ensinadas para que quando vierem as tribulações, as perseguições, as oposições, as rejeições, eles possam estar preparados para lidar com tudo isso. Como foram difíceis os dias de Davi, como foi preciosa a amizade cultivada com Jonatas. Tivemos uma lição só sobre isso. Ao voltar de Ramá para Gibeá, tiveram a oportunidade de se despedir e confirmarem uma aliança de bondade. Aliança essa que mais tarde Davi usa de benevolência, de bondade, e ele cumpre.
A palavra de Deus constantemente nos fala acerca do valor da verdadeira amizade e dar exemplos de parcerias edificantes. Lembremos de que, nas adversidades do verdadeiro amigo, se mostra presente. Lembremos de que, nas adversidades do verdadeiro amigo, se mostra presente. Provérbios 17:17. Provérbios 17:17 diz: em todo tempo amo o amigo e na angústia nasce o irmão. E o que isso significa? O amor de um amigo verdadeiro se mantém firme em qualquer situação. Não importa, as pessoas estão se levantando, mas ele continua ali. E é justamente nos momentos de aperto que um amigo leal se revela como um verdadeiro irmão. Porque quem defende o outro, ou pelo menos se espera que deveria defender, é o irmão. Mas o amigo verdadeiro se comporta como um irmão. Um laço ainda mais forte forjado na dificuldade. Eu queria aproveitar antes de darmos prosseguimento aqui no segundo tópico, que você está vendo aí ser colocadas telas para você poder estar acompanhando a lição. E se você é professor ou professora, você pode estar interessado em ministrar as suas aulas com este material. O que você acha de ministrar as suas aulas com material de apoio da EBD Comentada Online Lições Jovens? É muito fácil. Eu vou mostrar como você pode fazer isso. Basta que você venha na descrição e uma vez que você venha na descrição, você precisa descer a tela, certo? E vir aqui na palavra mais para abrir a descrição completamente. E aí nós temos alguns links aqui, o meu curso, o e-book, o Perdão Entre Casais, também o meu canal no Telegram, mas você vai vir aqui em plano, lições bíblicas CPAD jovens, e você vai clicar aqui. Quando você clicar aqui, vai abrir uma tela aonde você tem aí o plano Plus e também o plano básico. Você pode assinar tanto um quanto o outro e você vai ter aí as opções da assinatura mensal, trimestral e semestral. Quando você rolar a tela, vai aparecer os valores. Talvez você pergunte qual é a diferença do plano Plus para o plano básico. Nos dois, você tem aí o comentário em PDF para você poder imprimir, fazer suas anotações, para você ministrar na sua aula. Às vezes na sua igreja não tem um data show, mas você pode ter o comentário em PDF para poder aí basear a sua aula. Todos os dois planos têm um comentário em PDF. Porém, no plano básico, o slide, como aparece na tela durante as aulas aqui na EBD Comentada Online, ele é em PDF. Ele não pode ser editado. No plano básico, não há edição de slide. Ele é um slide não editável, mas você tem como ministrar a aula com ele. Agora, se você optar pelo plano Plus, nesse caso, então você pode colocar slide, tirar slide, modificar o que está escrito, fica a seu critério. Você escolhe qual plano você quer, se é mensal, trimestral ou semestral, se é o Plus ou se é o básico. Eu digo a você que o plano Plus, ele é um plano melhor porque te dá uma flexibilidade melhor de você organizar o seu material. Quero lembrar a você também que se você já é assinante, algum dia você já assinou, você não pode vir por aqui tentar assinar novamente. Você tem que ir dentro da plataforma, você vai colocar o seu e-mail, a sua senha, e você dentro da plataforma vai clicar em renovação de assinatura. Agora, se é a primeira vez, você vai vir por aqui para fazer a sua assinatura. Uma outra coisa também que eu quero lembrar é que você não recebe o material nem por e-mail, nem por WhatsApp. Você tem que entrar na plataforma com seu e-mail e com sua senha de 8 a 10 dias antes da data da lição para pegar o seu material. E para aqueles que não dão aula toda semana, dão uma ou duas aulas no trimestre, nós temos aqui também a opção de lições avulsas. Você vai vir aqui, você vai clicar em adquirir agora, com 8 a 10 dias antes da data da lição, e você vai adquirir a sua lição avulsa. Só vale a pena se você é uma pessoa que dá uma ou duas aulas aí no trimestre, aí vale a pena você adquirir a lição avulsa. Então, clique no link que está na descrição, no comentário afixado e adquira hoje mesmo o seu material de apoio da EBD Comentada Online, edição Jovens. Que seja uma aula edificante. Louvado seja Deus, então você pode aí adquirir. Link na descrição, no comentário afixado. Tópico 2, as lutas ao longo da caminhada. Você tem passado por lutas?
Fale para os jovens que eles vão enfrentar lutas ao longo da caminhada. Não só em relação à questão dentro da igreja, o povo de Deus, vai enfrentar do lado de fora também. Tá? 1. Em território inimigo. 2. Uma questão de fidelidade. 3. Na caminhada, a provisão do Senhor. 1. Em território inimigo. Nesse tempo de longa fuga, Davi partiu para o território de Filisteus, chegando à cidade de Gate, a terra natal de Golias. Imaginemos a surpresa do rei Aquis e de seus súditos ao ver o matador de gigante ali, diante deles, em uma cena curiosa. Porque quando Davi foi reconhecido, ele não imaginava que seria reconhecido, mas ele foi reconhecido. Fingindo-se de louco, começou a torcer-se e deixou correr saliva de forma descontrolada. 1 Samuel 21, 13, 14. Inclusive, eu coloquei até aí uma imagem, né, para poder trazer uma ilustração. Davi ficou com uma aparência realmente como se ele fosse louco, como tá aí. Tá? É claro que não é a mesma, não é a imagem do próprio Davi, mas é só para você ter uma ideia, certo? Davi, diante do perigo iminente, finge-se de louco para escapar da morte nas mãos de Aquis, rei de Gate. Sua atitude revela a fragilidade humana, mesmo nos servos de Deus mais corajosos, mostrando que em tempos de aflição, até os escolhidos podem recorrer a meios inusitados para sobreviver. O texto não diz que foi Deus que mandou Davi se fingir de louco, deixar correr baba pela barba dele. Não, o texto não diz isso. Essa foi uma ideia de Davi. Mas Deus usou, né, permitiu isso para que ele fosse livre, sim. Mas não quer dizer diretamente que foi Deus quem mandou ele fazer aquilo. Então, no pensamento, como é que eu vou fugir? Como é que eu vou escapar? Ele usou o pensamento dele, o entendimento dele, a inteligência que Deus deu. É assim que eu vou escapar. E aí, ele toma essa atitude. Né? Um homem que diante dos filisteus era considerado um matador de gigante, agora ele dá uma de maluco, ele dá uma de louco para poder não morrer. Porque ele saiu da mão de Saul e estava caindo na mão do rei Aquis. Agora ele estava perdido. Aí ele falou, é a mesma coisa, né? Vamos fazer só uma comparação. O rato sai correndo, né, do gato e acaba caindo dentro da ratoeira. Então ele foi preso do mesmo jeito e vai morrer da mesma maneira. Tá entendendo? Então era algo mais ou menos assim. Ainda assim, mesmo em meio à dissimulação, Deus continua agindo soberanamente na preservação dos seus, conduzindo a história conforme o seu propósito. Então entenda uma coisa. Deus está protegendo Davi, mas o meio no qual foi usado para proteger foi uma ideia de Davi, não de Deus. É isso que você precisa entender. Quando Deus intervém e bota todo mundo para profetizar lá, os mensageiros de Saul e Saul, aí é uma intervenção diretamente de Deus. Tá? Quando Deus permite que Mical livre Davi, Jonatas livre Davi, é Deus permitindo, mas é uma intervenção aonde as pessoas são ali instrumentos, nós usamos a palavra instrumento, mas elas têm a ideia de proteger, de livrar. Agora, quando Deus quer intervir de uma maneira sobrenatural, aí ninguém entra. Aí não tem ninguém para poder estar ali fazendo alguma coisa. O próprio Deus se manifesta e ponto final. Agora, nesse episódio, Deus preserva Davi, mas não é Deus quem manda Davi fazer aquilo daquela forma. Como você também vai entender que não há uma ordem direta de Deus dizendo para Mical, protege Davi, para Jonatas, protege Davi. Mas eles tomam essa decisão e Deus está usando aquela decisão para livrar o seu servo. Então nós temos que discernir quando Deus age de forma direta, quando Deus dá uma ordem direta, agindo de forma sobrenatural ou através de alguém, e quando Deus está ali agindo, porém, as pessoas vão tomando decisões que estão de acordo com aquilo que Deus quer, que é livrar a pessoa ou qualquer outra coisa a mais. O rei filisteu, convencido de que Davi estava fora de si, ele conseguiu enganar Aquis, permitiu que ele se refugiasse ali. E foi no meio de seus inimigos que Deus protegeu Davi da fúria de Saul. Como é que pode, mano? Deus protege Davi de Saul no meio dos inimigos. Saul estava sendo inimigo de Davi porque queria matar Davi, mas Deus usa os inimigos para poder proteger Davi. A forma como Deus age sempre nos surpreende.
Nessa passagem, vemos o fugitivo sendo protegido pelos seus antigos inimigos, por gestos e imitações de loucura, e pelos desertos que tantos perigos escondem. Davi fugiu muitas vezes para os desertos. A forma como o Senhor trabalha é sempre surpreendente. Basta a nós confiarmos na ação divina e descansar convictos de seu cuidado. Salmo 65, 5-8. Eu queria até falar uma coisa. Quando Deus manda Elias ir para o Querite e depois para Sarepta, Acabe estava buscando Elias em tudo quanto é lugar. Quando Elias se apresentou, o servo que estava ali disse: não teve um lugar que Acabe não mandasse te buscar. Agora, aonde Acabe jamais esperaria que Elias estaria? Na Fenícia. Na terra de Jezabel. Deus mandou o profeta para a terra de Jezabel. Sarepta fazia parte da Fenícia. Acabe não ia buscar Elias na Fenícia. Ele nunca imaginaria que Elias estaria na Fenícia. Então Deus tem formas de trabalhar que fogem à nossa compreensão. Deus é apresentado aqui no Salmo 65, 5-8, como Salvador, em quem repousa a esperança de todos os povos, revelando seu poder por meio de atos justos e maravilhosos. Ele domina os elementos da natureza, acalma o tumulto das nações e inspira temor com os sinais que manifesta ao redor do mundo. Esse é o nosso Deus. 2. Uma questão de fidelidade. Fidelidade a Deus é a lealdade constante e sincera à vontade, à palavra e aos mandamentos de Deus, demonstrada por obediência. Tem gente, eu sou fiel, mas não obedece, irmão, então não é fiel. Confiança e perseverança, mesmo em meio às provações. Essa é uma definição de fidelidade. Apocalipse 2:10, Hebreus 10:23. A história de Davi nos apresenta lições valiosas, entre elas destacamos a fidelidade que foi mantida intacta, mesmo diante de tantas adversidades e perseguições. Davi não se volta contra Deus. Davi não diz que Deus esqueceu dele, que abandonou ele, no sentido assim de abandonar, de parar de caminhar. É verdade que nos Salmos Davi se sente: Senhor, eu estou só, eu não estou conseguindo. É verdade, mas Davi não abandona Deus. Davi continua fiel a Deus. Tal virtude destaca-se por sua abrangência e sua inflexibilidade. Não importava as circunstâncias, a fidelidade do belemita era inabalável. Belemita porque de Belém. Então, ele continuava fiel a Deus. Mesmo que ele tivesse os momentos de dor, de tristeza, se achasse sozinho, ele não abandonou a presença do Senhor. A fidelidade a Deus não impede o sofrimento. Isso aqui é importante. Tem gente que fala: não, eu obedeço a Deus e pensa que Deus vai livrar ele de tudo. Não, não vai livrar de tudo. Pode livrar no problema, não do problema. A fidelidade a Deus não impede sofrimento. Jó é um caso desse, Daniel é um caso desse. Pois mesmo servos fiéis passaram por aflições, como ensinado por Jesus e exemplificado na vida de José, Davi, Jó, Jeremias, Paulo e o próprio Cristo. Então, tá aí. A existência da dor leva muitos a questionarem a bondade e a soberania divina. Mas o sofrimento não contradiz o amor de Deus. Não contradiz. A origem do mal está no pecado humano, pecado original, que corrompeu a criação. Então, não é porque o sofrimento não é uma coisa que Deus envia para a pessoa no sentido dele querer que as pessoas sofram. As pessoas sofrem em consequência da parte do pecado original, certo? Nem sempre de um pecado dela propriamente dito, mas a questão de vivermos em um mundo dominado pelo pecado. Mesmo assim, porém, Deus está no controle. Mesmo assim, Deus, em sua graça, favor imerecido, permite que o bem persista e que o sofrimento produza propósitos eternos. Então, Deus usa o sofrimento. Se você é alguém que obedece a Deus, se eu obedeço a Deus, Deus vai usar o sofrimento que eu estou passando. Não que ele tenha mandado aquele sofrimento de forma direta, mas ele vai usar o sofrimento, se eu me voltar para ele, para poder me fazer crescer, para me amadurecer. Isso é interessante. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 7, ele fala sobre isso. 3. Na caminhada, a provisão do Senhor. Nosso Deus é o Deus da provisão. O Senhor, diante da fidelidade de Davi, proveu tudo o que foi necessário para a difícil jornada rumo ao trono de Israel, segundo Samuel 7:9. Quando somos fiéis e gratos ao Senhor, Ele cuida de todos os detalhes necessários ao cumprimento de seus propósitos
para com a nossa vida. Jó 42:2 diz: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Ou seja, os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus queria Davi no trono e nada poderia impedir que seus planos se cumprissem. Nem mesmo Saul, com todo o seu exército à procura de Davi, poderia frustrar isso. Não podia. Se Deus quer, vai acontecer. Agora, tem coisas que é condicional. Se você obedece, eu vou fazer. Se não obedece, não vou fazer. Nos mais diversos lugares em Israel e em territórios filisteus e moabitas, o Senhor proveu a segurança do seu ungido. Ele teve por vários lugares. Também o alimento foi provido em diversas ocasiões, como no episódio envolvendo Abigail e Aimeleque. O cuidado do Senhor também veio no formato de apoio, conselhos sábios e relacionamentos edificantes. Por exemplo, com Samuel, Aimeleque, Gade, tá? Abiatar e Jonatas. Então nós vemos aí que Deus envia pessoas também. Usa pessoas também para poder trazer um alívio, trazer um consolo, porque nós precisamos. E é por isso que o jovem cristão ele precisa ser ensinado que ele não pode viver uma vida de isolamento. Porque se ele viver uma vida de isolamento, nos momentos das lutas, com quem que ele vai contar? Quem vai ser os seus intercessores? Quem serão os seus conselheiros? Então nós precisamos ter comunhão com os nossos irmãos. E o jovem tem que ter comunhão com outros jovens. Cristãos, é claro. Enfim, diante de cada necessidade, Davi recebeu o cuidado do Senhor para que pudesse caminhar cumprindo os propósitos divinos. Uma verdade maravilhosa é que jamais estaremos desamparados, mesmo que andemos por vales desertos e cavernas. E aqui cabe o Salmo 23:4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O que isso significa? Mesmo quando enfrentamos momentos de grande aflição, como os vales da sombra da morte, podemos confiar que a presença de Deus nos traz consolo e segurança. O vale da sombra da morte não é uma lutinha, não é uma coisinha. É algo mesmo que a pessoa se vê numa situação que ela pensa, não tem mais jeito. Mas mesmo num momento desse, o Senhor se faz presente. Como Paulo diz na sua carta, se não me falha a memória, na sua segunda carta aos Coríntios, que eles passaram por algo que eles perderam a esperança de vida. Vale da sombra da morte. Mas o Senhor livrou. Misael, Azarias e Ananias. Nabucodonosor lança eles na fornalha. Vale da sombra da morte. Daniel na cova. Vale da sombra da morte. Sua orientação, representada pela vara e cajado, simboliza proteção e direção, mostrando que, em meio ao sofrimento, ele permanece ao nosso lado, conduzindo com seu cuidado infalível. Aí talvez você diga assim, tá, pastor? Mas, por exemplo, João Batista foi preso e daqui a pouco foi decapitado. Deus não livrou ele do vale da sombra da morte, mas ali chegou o término da sua jornada. A carreira dele encerrava ali. Então aí, nesse caso, não há livramento. Por quê? Porque chegou a hora. Ah, mas eu não entendo, ele poderia ser mais produtivo, ainda estaria sendo mais útil se estivesse vivo. Isso é eu falando, mas você não sabe o que Deus projetou para minha, para sua ou para a vida de outra pessoa. Às vezes, na minha visão, eu acho que ele poderia ser bem mais útil. Uma pessoa que fala de João Batista, mas de qualquer outra pessoa. Mas o tempo terminou. Se ele não fez nada para buscar aquela situação, se ele não foi de encontro à morte, como diz o texto, há caminhos que para o homem parecem bons, mas o final é caminho de morte. Pessoas que entram em coisas que sabem que o final vai ser trágico. Não estou falando desse tipo de pessoas. Estou falando de quem está ali na obediência a Deus cumprindo e chega um momento que você fala, mas por que Deus não livrou? Porque chegou o momento. Tópico 3, tempos de aprendizado. Durante toda essa perseguição ele está aprendendo. 1, em Nob, uma espada. 2, tempos de caverna. 3, um processo contínuo. 1, em Nob, uma espada. Após fugir de Saul, apenas com as roupas do corpo, meu Deus, Davi foi para Nob procurar por Aimeleque. Diante de um homem faminto, o sacerdote lhe ofereceu o único alimento que possui ali, os pães da proposição do tabernáculo. Havia uma lei cerimonial e para participar, para comer esses pães, era preciso estar limpo cerimonialmente. Em seguida, pediu também ao sacerdote uma espada, já que estava desarmado e desprotegido.
A resposta foi surpreendente. Não haviam espadas e nem lanças ali. Afinal de contas, é um lugar que não é para lutar. Com a exceção de uma, a que fora de Golias. Foi nesse episódio que Davi mentiu, porque ele falou que estava amando do rei. Saul não tinha mandado ele lá, não. Saul queria era matar Davi. Ele ficou com medo do sacerdote, de repente. Pode ser, aqui é um pensamento meu, tá? Pode ser que ele ficou com medo do sacerdote não o ajudar, porque ele era um fugitivo. Mas ele acabou mentindo. A famosa espada que foi usada para matar o gigante estava ali, novamente diante de Davi, muitos anos depois. Então, aquela espada que Davi usou, ele se encontra com a mesma espada, só que agora ele sendo perseguido. Quando Davi usou aquela espada, ele nem sabia usar espada naquele tempo. Mesmo assim, ele usou para cortar a cabeça de Golias. Agora ele sabe usar a espada. Então é uma outra situação. A espada de Golias guardada embaixo do éfode, possivelmente... Por que ela estava guardada debaixo do éfode? Isso aqui é uma possibilidade, não é uma afirmação. Possivelmente representava a superioridade de Deus sobre os filisteus e a manifestação do seu poder diante das ofensas proferidas, tá? Então, provavelmente pode ter sido por causa disso que ela estava ali guardada, ou seja, mostrando que os filisteus eram submissos à vontade de Deus. Também tinha em si um marco temporal. A espada estando ali é um marco temporal, peculiar, apontando dois momentos distintos na vida de Davi. Quando Davi se depara com a espada, duas coisas vai ser lembradas ali. Primeiro, faz referência a um jovem que sabia confiar em Deus e, rejeitando os instrumentos famosos de guerra, armadura, espada e lanças, se permitiu ser usado de uma forma incrível. A armadura de Saul não servia, a espada era manuseada com muita dificuldade e assim o Senhor usou Davi de forma maravilhosa. Segundo, apontava para um Davi já com muito aprendizado, mas ainda ia aprender muito mais ainda, homem de batalhas e grande líder militar. A mesma mão empunhou a mesma espada duas vezes. Na primeira, uma mão marcada pelos calos do pastoreio. Na segunda, envolta pelas cicatrizes das batalhas. Todo cristão precisa saber manejar bem sua espada. Não uma espada física, com intenção de ferir, mesmo que alguém nos prejudique, mas a palavra de Deus. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Escondi a sua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Percebemos aqui a centralidade da palavra de Deus como guia e proteção contra o pecado. A pureza de vida e a obediência a Deus estão intrinsecamente ligadas à meditação e à prática de seus ensinamentos. Não adianta ir para a escola dominical domingo após domingo, domingo após domingo, se a intenção não for aprender para praticar, porque só assim haverá transformação de vida. 2. Tempos de caverna. Davi escreveu o Salmo 142 em um momento extremamente difícil, na caverna, talvez de Adulão, talvez, é uma possibilidade novamente, em fuga da perseguição feroz de Saul. Lá na escuridão e no silêncio, o fugitivo pôde orar, meditar, chorar e confiar com ainda mais convicção no Senhor. Sabe, irmãos, eu gosto de usar, não é minha essa colocação aqui, é claro, mas o mesmo calor que amolece a cera endurece o barro. Então, a verdade é, tem pessoas que diante do sofrimento vão ser aquebrantadas, vão se achegar mais a Deus, vão querer buscar mais a sua presença. Mas existem pessoas que diante do sofrimento se revoltam, se endurecem, blasfemam, desistem. Por quê? Porque não aceitam, se vitimizam, se colocam como vítima e assim deixam tudo de lado. Deus não quer isso para mim, Deus não quer isso para você. Deus quer que você se aquebrante, seja quebrantado. Busque ao Senhor, confie no Senhor. Senhor, eu estou diante de uma situação que eu não sei o que fazer, mas se o Senhor me responder, se o Senhor me livrar, eu preciso de livramento, Senhor. Se tu quiseres, tu pode me livrar. Eu não tenho o que fazer. Só corre. Igual a mulher cananeia, de Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. Chega um momento que ela diz, socorre-me. A filha dela estava miseravelmente endemoniada em casa. Aquela mulher identificou uma questão espiritual na vida da filha, mas ela não tinha como resolver. Às vezes nós estamos diante de situações na nossa vida que nós não temos o que fazer.
Então não é só nesses momentos que vamos recorrer ao Senhor, mas se estivermos cultivando um relacionamento com Deus, nesses momentos vamos contar com a presença, com a ajuda, com o socorro do nosso Deus. Lembra do Salmo 91, versículo 1? Aquele que habita. Aí o Salmo 46:1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Agora, se você habita no sentido de ter relacionamento contínuo com Deus, você pode desfrutar de tudo isso. Agora, se você não tem relacionamento contínuo com Deus, não tem como desfrutar disso. As palavras proferidas nesse Salmo 142 nos mostram uma alma que se derrama diante de Deus e reconhece sua dependência total. Na caverna, Davi reflete acerca de seus acertos e erros. Tudo retorna à memória e, após lágrimas e clamor, vem a constatação: o Senhor é o refúgio. Salmo 42, versículo 5. Então nós temos aí no Salmo 142:5, o Senhor é o refúgio. Lá na caverna, Deus começou a levantar homens para apoiar Davi, pessoas que também sofriam, choravam e amarguravam, histórias de lamento. Acabou tendo ali algo em comum e eles acabaram se unindo a Davi. Só que eles perceberam em Davi um líder. Quando Deus chama alguém para a liderança, isso é percebido pelas pessoas. As pessoas identificam na pessoa ele ser um líder. Tá? Envolto em lágrimas, o futuro rei foi preparado pelo Senhor para conduzir vidas que também precisava de consolo, mesmo numa caverna, mesmo estando fugindo. José estava preso, mas mesmo na prisão, José se deixa usar por Deus para trazer uma palavra, tanto para o padeiro como para o copeiro. Ele foi um instrumento de Deus. É claro que para o padeiro o final não foi feliz, mas para o copeiro foi. Então, é assim que funciona. Independente da luta que você está passando, do momento difícil que você está passando, Deus pode usar você. Deus pode me usar. Então, diga isso para os jovens. Porque às vezes nós queremos nos fechar. Eu estou na luta. Eu estou na prova. E um detalhe. Geralmente, Deus vai te usar justamente dentro daquilo que você vive. E é nessas horas que nós nos sentimos indignos. Às vezes o pai está com um problema com um filho rebelde que não quer de maneira nenhuma obedecer, e aí de repente alguém vem pedir conselho de como lidar com um filho rebelde. Aí ele vai dizer: quem sou eu? Deus permite essas coisas. Deus sempre vai te usar no campo da experiência que ele está forjando em você. Sempre. Sempre será assim. Deus vai te usar. Por quê? Porque nessa área você vai ter sensibilidade. Quando você sabe o que é aquilo, você é sensível. Aí eu entendo, porque muitas vezes Deus permite vir pessoas pedir conselho para minha vida, né, comigo, e aí em áreas tipo, a pessoa está com problemas emocionais, problemas de depressão. Eu entendo, por quê? Porque eu já tive princípio e eu cuidei da minha esposa durante quase 2 anos e meio com isso. Então você tem sensibilidade. Agora, para quem nunca viveu isso, vai dizer: isso é uma bobeira, isso é uma palhaçada, isso é falta de que fazer. Eu já ouvi pessoas falarem isso. Mas não tem a menor ideia de quão destruidor pode ser uma depressão e quão destruidor pode ser uma pessoa que nós amamos, da nossa própria família, que não entende aquilo e nos maltrata. Irmãos, só Deus. Só Deus. Ali já eram 400 homens na caverna. E em Keila eram 600. Só foi aumentando. E foi desses homens que estavam ali endividados, amargurados, esquecidos pelo mundo ali, pelaquela sociedade, que Deus levantou homens guerreiros que se destacaram como os valentes de Davi. Você pode imaginar isso? Pode imaginar isso? Só Deus para fazer isso. E aí, o nosso Deus é assim. Ele pode salvar alguém que está na vida do tráfico, alguém que está na vida do vício das drogas, da bebida, da prostituição. Ele faz isso. E ele levanta. E ele transforma, e ele muda. Talvez aquela pessoa diga assim: para mim não tem jeito. Tem sim. O jovem cristão talvez lide com alguém, entendeu? Conheça alguém, às vezes no local onde mora, pessoas que às vezes estão até numa vida dessa. E ele pode ser um instrumento de Deus, cheio de Deus, para falar do amor de Deus para essas pessoas. Entenda. Tem jeito? Sim. Em nome de Jesus. Certo? Então, em que ele eram 600. E assim muitos foram seguindo Davi e aprendendo importantes lições acerca da dependência divina
integridade e fidelidade. Porque eles foram vendo isso no exemplo da vida de Davi. Muitas vezes, na tranquilidade e no sucesso, esquecemos quão essencial é a dependência de Deus para cada passo da nossa vida. Não vamos depender de Deus só no momento do aperto. Temos que aprender a depender de Deus em qualquer área. Foi exatamente isso que aconteceu com o rei Saul. Ao alcançar o trono, deixou de buscar a orientação divina e foi substituído. Já Davi, mesmo enfrentando dificuldades e perseguição, cresceu em fé e sabedoria, entendendo que sua força e seu futuro estavam nas mãos de Deus. Assim, cada desafio se tornou uma oportunidade para fortalecer sua confiança no Senhor, preparando-o não só para o reino, mas para uma liderança guiada pela dependência verdadeira de Deus. Pode ver como é que Davi se comportava mesmo sendo rei. Ele perguntava, Senhor, posso ir? Posso fazer? A mesma coisa que ele fazia antes de ser rei, ele passou a fazer quando era rei. Se você aprende antes de ser, você vai fazer quando você for. Agora, tem gente que não quer aprender. Aí depois Deus coloca numa posição e aí começa a fazer besteira. Como Saul. Agora, é claro que eu falo que começa a fazer besteira porque ele começou de uma maneira que estava correta, mas daqui a pouco ele se distanciou. Qualquer um de nós está sujeito a isso. Então, nós precisamos vigiar. 3. Um processo contínuo. A aprendizagem é uma ação contínua. Aguarde isso. A aprendizagem é uma ação contínua. Você está sempre aprendendo alguma coisa na vida, mas você precisa também aprender as coisas em relação a Deus. Tudo com base no Senhor. Ninguém aprende de forma instantânea, eu disse isso no início da aula, nem amadurece em segundos, tá? De maneira nenhuma. É só você ver a questão de como acontece com uma fruta, com um legume, crescimento com uma árvore. Não é uma coisa instantânea. Não existe isso, irmãos. Pular etapas, pular processos, não. Vai fazer falta lá na frente. É no processo que somos preparados para os próximos passos. Tem coisas que, se você não tiver aprendido, você não consegue ir mais além. Você fica travado. Fica travado. Você depende daquela matéria anterior. Se não tiver estudado aquela matéria anterior, ou vivido aquela situação, você não consegue passar. Tem pessoas na vida cristã que estão igual o povo de Israel no deserto, dando volta. Por quê? Porque pularam etapas e chegou num lugar da vida, um momento da vida, que dependia daquilo que ele pulou. E agora ele não sabe como sair disso. Por quê? Porque ele deixou de aprender. Está na hora de nós reconhecermos e voltarmos e aprendermos para prosseguirmos. Caso contrário, não vamos conseguir sair do lugar. É no processo que somos preparados para os próximos passos. Todos anseiam a linha de chegada. Mas é nessa dinâmica que as histórias são escritas e os planos se concretizam. Isso aqui é lindo, irmão. Isso aqui é lindo. Essa tela aqui da aula, essa parte aqui da aula, da lição, a aprendizagem é uma ação contínua. Ninguém aprende de uma forma instantânea, nem amadurece em segundos. É no processo que somos preparados para os próximos passos. Todos anseiam a linha de chegada, mas é nessa dinâmica que as histórias são escritas e os planos se concretizam. Você nunca vai chegar a concretizar algo se você não respeitar os processos. E se você chegar, você vai estar ali defeituoso, defeituosa, faltando coisas, e para lidar, aí é onde nós temos reações erradas, reagimos de forma imprudente, porque não fomos preparados, porque pulamos etapas, avançamos processos. A Bíblia Sagrada nos mostra muitas histórias onde o processo foi essencial no desenvolvimento e amadurecimento do escolhido para determinada missão. Vamos lá? José foi preparado por 13 anos. Moisés, por 80 anos. 40 no palácio, 40 no deserto, 80 anos. Josué, 40 anos. Entre tantos outros. Davi, vários anos. Mais de 10 anos. Paulo,
O apóstolo Paulo não aceitou Cristo e já saiu. Ele começa, mas depois ele tem um período que ele sai de cena. O texto deixa isso claro. Não se sabe o que ele estava fazendo diretamente. Mas ele depois fala que ele foi ensinado pelo próprio Senhor Jesus. Depois ele volta. E agora sim, ele dá prosseguimento ao ministério. Ei, pare de achar que as coisas vão acontecer da noite para o dia. De pastor de ovelhas a rei de Israel. É assim, ó. É agora. Tá vendo esse canal? Você chegou agora no canal, você nunca tinha assistido nenhuma aula, ou você tá recente no canal? 5 anos de caminhada aqui, um pouquinho. Agora já tá com 5 anos e 1 mês. O canal tá assim, mas são 5 anos de caminhada direta. Consecutiva, constante. Vídeo semana após semana, aula semana após semana. De jovens não tinha nessa época ainda. Mas vai lá, aula semana após semana. Até chegar nesse ponto que está, e Deus pode levar além. Mas se acabar a constância, o canal já não vai ser mais visualizado como está sendo. Então entenda isso, é um processo contínuo. É contínuo. Se eu deixo, largo, paro de vir aqui gravar, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, daqui a pouco, não tem mais aula do pastor Mário Luna, ele não grava mais. Não vem nem mais aqui procurar. Por quê? Vai procurar em outros canais. Então é constância. Tem muita gente que desiste porque não quer constância, não tem paciência. Pede a Deus. Se você, é por isso que eu disse e volto a repetir. Se você sabe para o que Deus te chamou, diante das dificuldades, diante das tribulações, diante das aflições, você vai pedir graça a Deus e vai continuar, porque você tem certeza. Agora, quando você está testando, será que é isso? Eu vou começar um canal. Não, agora eu vou começar um perfil, uma conta na outra rede social, de vídeos curtos. Não, agora eu vou começar a fazer isso aqui em tal lugar. Você está perdido. Não, eu vou cantar. Não, agora eu vou participar do departamento tal. Não, agora eu vou tentar aqui. Sabe? Fica tentando sem direção nenhuma, sem orar primeiro ao Senhor. Sem observar as aptidões, os talentos, as habilidades que estão em você, você vai ficar perdido. Não é aqui que eu vou ficar. Tá dando certo. Aí começa. Aí fica empolgado. Aí fica empolgada. Tá dando certo, tá dando certo, tá dando certo. Aí no momento que começa a vir as dificuldades, aí desanima e sai. Por quê? Porque só estava porque estava dando certo, mas não foi forjado e preparado ou preparada para enfrentar as adversidades. Ei, Deus quer te preparar por completo. Nós estamos sempre em treinamentos. Sempre! Esse processo de aprendizagem e amadurecimento se deu na vida de Davi por muitos anos. Desde quando foi ungido por Samuel até quando assumiu o trono de Israel. No pastoreio, na corte, nas batalhas, no deserto, na caverna, entre povos inimigos, onde passava, aprendia lições importantes. Quais lições eu e você estamos aprendendo? Assim deve ser com cada um de nós. Vivamos o processo sempre conduzidos pela direção divina em nossas vidas. Não adianta querer fugir. Olha quantas coisas. Pastoreio, corte, batalhas, deserto, caverna, povos inimigos. Aonde passava? Estava aprendendo lições. E por que é importante aprender lições? Porque lá na frente, as lições que você aprendeu, você vai saber como se comportar diante de determinadas situações. Eu já tive coisas na minha vida que eu passei e alguém ao meu lado olhar e falar assim, isso é injusto, não tem como. Aí lá na frente, eu entendi que aquilo que eu tinha passado lá e que era uma injustiça realmente, serviu para que eu pudesse passar naquele processo lá na frente. Porque aí eu consegui suportar, porque eu já tinha sido treinado lá atrás. Irmãos, Deus vai trabalhando aos poucos na nossa vida. Fale isso para os jovens, você é professor, você é professora. De repente tem jovem que está me assistindo aqui, então você já está aprendendo diretamente. Entenda isso. O processo não é só para os jovens, não é para qualquer cristão. Em um tempo marcado pelo imediatismo, muitos cristãos buscam acelerar caminhos espirituais. E até caminhos normais do dia a dia. Pulando etapas e ignorando o tempo necessário para o amadurecimento. O que adianta? Tem pessoas aí que forjam diplomas
Vamos sair aqui da questão diretamente da parte espiritual, forjando diploma, chega lá para assumir, vai lá realizar, consegue lá passar no concurso, aí começa a trabalhar e não consegue desempenhar. Por quê? Porque não teve o preparo, não aprendeu, não sentou para aprender. Daqui a pouco está numa situação complicada. Querem alcançar posições de destaque sem passar pelo processo da formação que Deus planeja. Não tem ninguém na Bíblia, ninguém. Sabe o que é ninguém? Ninguém. Que Deus chamou para alguma coisa e não teve processo. Não tem ninguém. Gente chamada por Deus, não tem ninguém. Todos tiveram processo. Mesmo que não esteja muito claro, tiveram processo. Todos. Todos, todos, todos. Isso resulta em líderes e servos despreparados, que ocupam lugares que exigem sabedoria, paciência e humildade, frutos que não amadurecem rapidamente. E aí é por isso que você está vendo pessoas em posição que não têm paciência, não sabe lidar com pessoas, fala coisas que não devia, ensina de maneira errada porque não sentou para aprender e quer ensinar, prega coisa que não deveria pregar porque não quer sentar para aprender para poder depois pregar. É isso aí. É triste? É, mas é uma realidade. Então que você e eu não venhamos caminhar por esse caminho. Nesse contexto, a soberba e a autoconfiança encontram espaço para crescer, abrindo portas para falhas e derrotas. O inimigo aproveita essas brechas para derrubar aqueles que escolheram o atalho, mostrando que o verdadeiro crescimento vem do andar com Deus, no tempo dele, no tempo dele, no tempo dele. Jovens, não acelerem o processo, esperem o tempo de Deus. Jovens, não acelerem o processo, esperem o tempo de Deus. Jovens, entendam, as injustiças e as perseguições e as aflições podem estar fazendo parte do processo. Não acelerem o processo, esperem o tempo de Deus. E aí, uma hora ou outra você está vendo escândalos aí, escândalos com gente mais jovem, escândalo com adultos, com pessoas com mais idade, no meio cristão. Vira e mexe na internet, está rodando para lá e para cá. Por que isso acontece? Às vezes, nos esquecemos daquilo que aprendemos, ou às vezes, pulamos processos. Aceleramos o processo. E aí, acontece isso, certo? Então tenha cuidado. E para que isso não venha acontecer, nós precisamos ter prazer na lei do Senhor e na sua lei meditar dia e noite, que é a palavra. E talvez você diga, pastor, mas como é que eu medito se eu não entendo? Como é que eu medito se eu não sei por onde começar? Como é que eu medito se eu não estou tendo tempo para isso? Bom, aí é uma coisa que você vai precisar tomar uma decisão na sua vida. Curso online. Como facilitar meu estudo da Bíblia. Então eu quero colocar para você aqui o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Basta você clicar no link que está aqui na descrição, no comentário afixado e também o link que está nos vídeos de recomendação. Você vai vir para essa tela, você vai descer a tela, vai ler o que está escrito aqui e você vai conhecer todo o conteúdo. Tem o módulo 1 com a apresentação do curso, o módulo 2 entendendo o que é a Bíblia, a origem da Bíblia, o propósito da Bíblia, módulo 3, descobrindo a estrutura da Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, módulo 4, obstáculos para não estudarmos a Bíblia, não sei por onde começar, tédio no estudo bíblico, não sou inteligente o suficiente, falta de tempo, módulo 5, aprendendo como devemos estudar a Bíblia, módulo 6, desvendando os benefícios de estudar a Bíblia, módulo 7, trilhando etapas no estudo da Bíblia. Por onde eu começo? Inspeção, escolha do texto, observação, que é a comparação de versões, ler o texto numa versão, ler o texto em outra versão, interpretação, o que significa esse texto, correlação, o que eu entendi aqui, o que a Bíblia fala em outras partes sobre isso, ou também nos comentários. Será que eu entendi correto? Vou pesquisar nos comentários para saber. E a aplicação, como isso aplica a mim? E o módulo 8, facilitando meu estudo da Bíblia através de métodos. O método das 3 perguntas, o método sintético, que é uma síntese, tá?
do que está ali sendo falado, o método analítico, que é analisar as palavras, as expressões, estudo bíblico tópico, que é o tema, estudo bíblico biográfico, a vida de um personagem, estudo bíblico doutrinário, que é uma doutrina, estudo bíblico devocional. No módulo 9, eu ensino para você, aí eu trago a conclusão e como gerar o seu certificado. Além disso, tem depoimento dos alunos, que são alunos que pertencem aqui ao canal, tem o certificado de conclusão, são mais de 20 horas de curso, e para ajudar você, o aplicativo Minha Bíblia, aonde você vai instalar no seu celular, e eu te ensino como instalar, como usar, aonde tem versões da Bíblia, tem para você também comentários e dicionário. Só que você só tem acesso a esse aplicativo se você comprar o curso. Se você não adquirir, não tem como ter acesso a esse aplicativo com todas essas instruções. O aplicativo é gratuito, você pode procurar aí na loja de aplicativo por esse nome aqui, ó, My Bible. Só que você vai instalar, mas você não vai ter a configuração, você não vai ter o passo a passo do estudo. Então, eu te recomendo adquirir o curso. E garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Link na descrição, comentário fixado e nos vídeos de recomendação. Como facilitar o meu estudo da Bíblia. Então, você tem aí a oportunidade de adquirir. O investimento é um pequeno investimento, comparado com muitas outras coisas que nós vemos por aí. E com certeza você vai ter uma ferramenta para que você possa aí entender a palavra do Senhor. Se você entende, você tem como tirar as lições para a sua própria vida e com isso você tem um crescimento espiritual e pode ser bênção na vida de outras pessoas, porque uma vez que você entenda a palavra de Deus, você vai poder falar dessa palavra. E ao falar, vidas também são edificadas. O curso não é apenas para professores, não é só para pastores, presbíteros, evangélicos, é para qualquer tipo de cristão, principalmente aqueles que são membros, sim. Por quê? Porque você vai aprendendo a palavra do Senhor. Link na descrição, comentário fixado e também no vídeo de recomendação, que são os vídeos que eu deixo no final da lição. Conclusão. A trajetória de Davi revela como Deus prepara aqueles que escolhe com cuidado e propósito. Ele não apenas o capacitou para a missão, mas o moldou através de altos e baixos, fortalecendo sua fé em cada circunstância. Não tinha como... Nós somos seres humanos, irmãos. Nós somos finitos, nós somos limitados. Não tem como Deus colocar tudo dentro da nossa cabeça de uma única vez, não. Isso vem através da vida, do viver, das experiências. É assim que Deus faz. Momentos de vitória os ensinaram a liderar. Tempos de perseguição e sofrimento o mantiveram dependentes, sensíveis à voz de Deus. Tá vendo aí, ó? Momentos de vitória o ensinaram a liderar. Tempos de perseguição e sofrimento o mantiveram dependente, sensível à voz de Deus. Em tudo isso, o Espírito do Senhor estava com ele, guiando seus passos. Davi é um exemplo vivo de que Deus não nos prepara apenas para ocuparmos lugares de destaque, mas para sermos instrumentos fiéis na obra dele, sempre sob a direção do Espírito Santo. Sua história é um convite a cada um de nós deixar que Deus nos forge no tempo certo para o propósito certo. O maior problema que nós encontramos é achar que quando Deus nos chama, Ele quer nos destacar. Olha, Deus é comigo, Deus me usa, eu sou instrumento de Deus, eu sou vaso de Deus. Ei, tudo isso para realizar a obra do Senhor. Não é para a sua glória, é para a glória de Deus. E aqui fica algo bem sério. Primeiro, tempo certo. Não antecipe o tempo. E no propósito certo. Às vezes eu quero estar numa posição que não foi que Deus me chamou. E é aí que eu vou ter sérios problemas. Tem muita gente em posição na obra de Deus que Deus não chamou, porque não pediu a Deus direção. Simplesmente é isso que eu quero e ponto final. E tá lá, nos trancos e barrancos. Porque o Senhor só pode abençoar. E ainda que aparentemente esteja dando certo, é uma coisa que você vê que está ali totalmente truncada. Por quê? Porque não é aquilo que Deus quer. Mas a pessoa cismou. Ou então, é algo que Deus tem, mas ela cismou que vai usar aquilo para se promover. Que é o que nós estamos vendo muito. E isso é a pior coisa que eu posso fazer. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição? Lição de número 8, 25 de maio de 2025. Davi, um encontro, um livramento. Você pode entrar em contato para nos convidar, palestras, simpósios, estudo bíblico, congressos, aula de escola dominical, enfim, a esposa também louva. Nesse momento eu quero agradecer você que ficou até agora e eu quero fazer uma oração com você.
Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais uma aula ministrada. Que o Senhor venha tomar, Senhor, a vida de cada professor e professora. Não deixa parar, não deixa desistir. Que possa ser passado, Senhor querido, na sala de aula, que a perseguição não é porque o Senhor nos abandona. O Senhor nos ajuda, Senhor. O Senhor tem misericórdia de nós. Mas que também possamos aprender que dentro dos sofrimentos o Senhor está forjando o nosso caráter. Então que não venhamos pular etapas. Que venhamos, Senhor querido, estar no tempo certo e no propósito certo. Que o Senhor tome a aula em tuas mãos. Que o Senhor use cada professor, cada professora, que seja edificante e que possamos colocar tudo em prática em nome de Jesus. Bom, receba a bênção apostólica. Vídeos de recomendação na próxima tela. Mais uma vez eu lembro do plano da EBD comentado online, edição Jovens. O link está na descrição, no comentário fixado. Também lembro para você do curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia, também. Link nos comentários fixados e também na descrição e também nos vídeos de recomendação. Adquira. Vai ser um diferencial na sua vida. Receba a bênção apostólica e nos vemos na próxima lição, se assim o Senhor nos permitir. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém!